Olá, pessoal, mais um Podtex SBZ e, para variar, comigo, Maíra. E aí? Olá! Tudo E bem com a aí, senhorita? Dal? Saudades de você aqui, hein? Reforma tributária está atropelando a gente, muitos projetos, É bastante mesmo. verdade. Finalmente as pessoas perceberam que já era a hora de começar a se mexer, né? Então tem muita empresa que está fazendo uma análise e a gente até tem feito, nem esse é a pauta aqui, Uhum. mas já que eu comecei a falar de reforma tributária, eu vou até inverter aqui, mas finalmente ficou muito claro para as empresas, para o jurídico e para o tributário, de verdade, eu acho que isso já estava mais claro. Uhum. Mas outros departamentos estão percebendo que a reforma é tributária, mas o impacto não é. Então, finalmente, Sim. as empresas estão começando a discutir com o fornecedor o que vai acontecer, revisitando o contrato, pensando em preço, né, toda a parte de custeio, quais são os créditos, o que vai acontecer. Então, a coisa agora realmente parece que Tá andando, destravou, né? mas ainda tem muita coisa. E já que eu falei disso, não era esse o meu tema originalmente, mas já que falamos de reforma tributária e de que finalmente as empresas estão acordando, a gente podia falar um pouquinho do crédito de PIS e COFINS, né? Porque Vamos. tem muita gente talvez deixando isso no ar, mas a Lei Complementar 214, e eu estou com ela aqui para minha colinha, mais precisamente o artigo 378, ele estabelece que você vai poder utilizar crédito das contribuições, desde que eles estejam reconhecidos até a data da extinção. Não vou entrar aqui, isso é passível de discussão, que já vai Uhum. puxar o segundo tema aqui, mas o ponto é, por que não revisitar todas as minhas regras de crédito de PIS/COFINS, dado que é o momento que eu posso, de fato, achar muito crédito? Acho que Sim. é o primeiro ponto, né? Não custa olhar, especialmente à luz dessa nova jurisprudência do STJ, um pouquinho mais ampliativa e tudo Uhum. mais. E a gente tem visto que tem muita empresa que está identificando alguns créditos que não são Verdade, né? inexpressivos e o que eu vou falar Mapeando aqui, isso, né? e o que eu falo agora não se escreve, não, brincadeira, a gente pode escrever sim, mas por que eu consideraria isso também, né? É, talvez essa seja o momento de considerar alguns riscos, e quando eu digo risco, gente, de novo, eu estou falando alguma coisa aqui que seja passível de discussão. Sim. Então, se eu tenho um crédito que hoje é passível de discussão, talvez este seja o momento de eu considerá-lo. E por que isso? Porque, e eu não consigo cravar aqui, prometer, mas muito provavelmente eu vou ter alguma regularização final de PIS/COFINS. Talvez eu consiga utilizar Uhum. prejuízo fiscal. Tem uma série de questões que podem aproveitar na hipótese de você eventualmente perder. Desde um parcelamento ordinário, tem muita coisa que pode Sim. acontecer. Por outro lado, eu acredito que ao menos parte desses créditos, num cenário de discussão, nós vamos conseguir ganhar. Então essa é aquela hora que você tem que pegar a sua dose, a sua régua de risco e Uhum. tentar puxar um pouquinho, Sim. talvez, para cima, porque é um momento interessante, entendeu? E nós temos visto esse movimento de muitas empresas, né? Do Uhum. sentido, opa, peraí, será que agora eu deveria É. olhar PIS/COFINS com um pouco mais de carinho? Será que eu poderia tomar um pouquinho mais de crédito? Até empresas multinacionais que têm uma origem mais conservadora, elas estão revisitando e estão convencendo Sim. muitas vezes seu headquarter sobre esse argumento. Falo, gente, vai acabar a PIS/COFINS, preciso Exato. raspar o tacho ali, alguma coisa vai ser questionada, alguma coisa talvez eu perca, mas muita coisa talvez eu ganhe, e aquilo que eu não ganhar, eu dou um jeito de gerir esse passivo ao longo dos anos, né? Então isso é Hum. importante. Eu acho que Atento. eu acho que tem um ponto relevante sobre essa questão dos créditos de PIS/COFINS, que é o que você acabou de comentar. É um momento de mudança de regime, né. Então, a CBS vem substituindo o PIS/COFINS deixa de existir já no final do ano que vem, né, dezembro de 2026, é o último mês realmente Hum. onde o PIS/COFINS continuará vigorando. Então, a lei fala claramente, gente, que os créditos que não tenham sido escriturados até esta data, né, a data de extinção do PIS e da COFINS, eles serão perdidos. Então, isso é o que o Danilo comentou de isso ser passível ou não de discussão e ter até os créditos mais arrojados, né, para se aproveitar. E falam arrojados, mas que o arrojado da gente aqui é pensando no posicionamento do fisco, né, que seja É, discutível e que dê aí algum espaço realmente de flexibilização, considerando a jurisprudência sobre o tema, é algo para se olhar. E aí um ponto importante desse aspecto do PIS/COFINS é o seguinte: apesar da lei não trazer nenhuma limitação sobre a questão dos créditos judiciais, porque me perguntaram já assim, Dal, mas Maíra, e o crédito de PIS/COFINS que eu tenho por conta de uma discussão judicial que eu entrei
sei lá quando, eu vou poder utilizar? Não, vai perder. Tá bom. Não, gente, vai poder utilizar sim. E aí são duas coisas diferentes, né, que é importante esclarecer. O crédito de piscofins, que é oriundo, né, da tua sistemática normal de não cumulatividade, do teu mês a mês de apuração, não é o mesmo crédito, ainda que eles tenham a mesma natureza, né, mas não é o mesmo crédito que você obtém a partir de uma decisão judicial transitada em julgado. Então, essa decisão, ela vai ter o mesmo efeito que já existe hoje, né, que é quando você tem um reconhecimento jurídico desse direito, e ela passa a ser um título, de fato, que você usa para habilitar, né, o crédito dentro da Receita Federal e compensar com outros tributos, ainda que seja de origem de pagamento indevido de PIS/COFINS. Então, são duas regras diferentes, né? Essa questão do judicial vai continuar do jeito que está, embora a gente possa ter aí alguma resistência, alguma norma que venha a ser editada lá para frente, também para tentar restringir algum aproveitamento da discussão de créditos de PIS/COFINS. Lembra da MP do fim do mundo que Pois quis é. mexer um pouquinho. Claro que Por foi isso que é tão diferente, mas importante esse passo, eu acho que antes da extinção sim. do PIS/COFINS, né? Independentemente dos caminhos que as companhias optarem, seja por judicializar, seja, né, por utilizar o direito já à escrituração imediatamente, é importante já tomar algumas decisões, considerando que a gente se aproxima muito É rapidamente aí isso. do É encerramento desse regime, né? é aquele momento que você tá na mesa, pelo menos eu que tenho filhos tem isso, que parece uma praga de gafanhoto, eles comem tudo, daí você vê o pacote de bis ou de chocolate, aí você bate a mão torcendo pra achar um e você acha, entendeu? É isso. Esse último chocolate, essa última bolacha é o Perfeito. crédito restante. Péssimo exemplo, Estava né? com saudades, É, né, dessas ótimo. comparações. Ímparos. Vamos lá. Que Já que a mais? gente falou disso, é, de reforma tributária, eu só queria trazer um assunto que é bastante Ah, interessante aqui. É uma reportagem do Jota, com base em um relatório emitido pelo próprio STJ, afirmando que haverá um incremento de discussão tributária. Então, todo mundo estava esperando talvez uma diminuição de contencioso e o STJ vê um aumento de contencioso, com alguns dados aqui até interessantes, tá? Que em teoria seria um aumento da matéria tributária da ordem de 35%, tá? E o STJ projeta ao menos 28,7 mil novos casos de IBS e CBS. Mas vamos lá. Eu entendo que as pessoas esperavam uma diminuição do contencioso e tudo mais. Só que, gente, não tem como. Claro que eu não estava aqui, mas quando você pensa na Lei 87 e tudo mais, ou qualquer outra legislação que é muito disruptiva, que muda algo, é natural isso vir acompanhado de contencioso. uhum, A minha visão, quando alguém fala, vai ficar mais fácil? Para mim, eu acredito que sim, vai. Vai diminuir o contencioso? Vai. Quando? Não não agora. imediatamente, é. Se eu tenho uma transição que para o IBS ela vai até 2032, e nós estamos em 2025, não existe um cenário em que eu tenho dois regimes acontecendo que é melhor do que ter um só. Uhum, Os próximos anos, na minha visão, eles serão piores, tanto sob o ponto de vista de gestão de dois regimes, um que eu conheço e um que eu começo a conhecer. uhum. O que eu conheço eu não consigo sobreviver, porque é um caos, eu estou sempre apanhando, né? Eu Sim. falo, especialmente quando a gente fala de CMS, não há nada que você possa fazer, mas quem trabalha com CMS vai se machucar em algum momento, seja quem opera, seja quem advoga, não importa. Então, isso vai piorar. Sim, O contencioso vai vir a reboque no com começo, vai ter um monte certeza. de gente que não vai conseguir cumprir a obrigação, vai ter tese, vai ter discussão. Aí tem um guessing aqui, sou eu chutando. De verdade, eu vejo uma melhora e uma maturidade do regime, talvez para 15 anos, 20 anos, quando a gente começar a falar, não, matamos o Agora, regime. Começa que eu ainda tenho 5 anos depois de prescrição, imaginando 2037, sim, né? Então, até lá, gente, eu tô com os dois regimes, então eu vou ter um passivo vindo, eu vou ter contencioso ainda vindo, e vou ter contencioso novo. Quando isso começar a se equilibrar, conseguir acomodar o que é inconstitucional ou não, o STF já foi, o STJ já analisou, tá tudo bonitinho, beleza. Aí eu acredito que assim vai melhorar.
Até lá, caos. Vai ter trabalho para Claro. mim, é isso? Porque eu vou me aposentar até lá, com certeza. Eu tô com 42, mais 20 anos é isso. Não vou. Eu tenho 3 Duvido, filhos, vou não, não trabalhar vai muito não. mais ainda. Então, isso é uma informação interessante aqui para todo mundo. E aí, fechamos, por hora, reforma tributária. Eu trabalho bastante com contencioso tributário, né? E hoje em dia a gente já tem uma dificuldade dos tribunais conseguirem analisar as matérias com a profundidade que a gente gostaria que fosse analisado. Por quê? Por conta do volume. É isso. Padaria. É isso. Então, assim, na era de tudo digital, né? De tecnologia de informação sendo realmente cada vez mais avançada, eu acho que a tendência de aumento do contencioso dá um pouco de medo, porque eu não quero que tudo Com entre certeza. numa cesta só, sendo tudo tratado da mesma forma. E aí eu acho que tem um pouco também da reflexão da gente, que atua também com o contencioso, de ponderar, né, quais são as discussões que de fato a gente vai levar para o judiciário e o que faz sentido, porque abarrotado o judiciário já está. Né? E vai de tudo, porque aquilo, né? Por mais que existisse pessoas muito bem preparadas, né, conduzindo o texto da reforma, nós sabemos que tem um monte de gente que coloca alguma coisa lá e vai distorcendo e tudo mais. Então é natural que o resultado final ele não seja perfeito, não vai nunca ser, vai ser, né? Eu estou criando um novo regime tributário. Um ponto que eu acredito que seja importante é que eu faça as devidas alterações e manutenções, que eu consiga gerir um pouco desse contencioso para começar a caminhar para um modelo que seja mais eficiente de fato, entendeu? Sim. A Desafio, ver. né? Mudando completamente, um assunto interessante que afeta muita empresa também. Uma decisão do TRF4, essa daqui noticiada no Valor Econômico, acerca da prevalência dos tratados sobre legislação interna. Isso daqui é um assunto antigo já, que nós temos decisões divididas entre os TRFs, tá? Mas basicamente, nesse caso, e que eu diria que talvez seja o mais relevante, são empresas brasileiras que têm subsidiárias na Áustria. O Tratado da Áustria diz que você não precisa trazer o lucro de lá para tributar aqui, né? Obviamente que a Receita trata isso de uma maneira diferente, ela interpreta de uma outra forma, tentando criar o argumento de que eu não estou desrespeitando o tratado, mas que eu tenho uma outra regra que é diferente e tudo mais. Mas fato que eu acabo tributando se eu seguir o que a Receita determina. E o TRF4, nessa decisão agora unânime, foi muito bacana, mais uma, concluiu que deve prevalecer o tratado que eu não deveria tributar aqui, ou seja, artigo 98 do CTN. Então aqui é mais para chamar uma atenção, porque via de regra, quem tem subsidiária na Áustria não está de fato tributando, está discutindo, está esperando autuar, tem uma série de questões, e é um tema que vem sendo bastante acompanhado, então achei legal trazer aqui. Uma atualização importante também. Mesmo. É isso por hoje? É isso. Então, acabamos. É isso, pessoal. Obrigado. Mais um Podtex ASBZ. Até mais, gente. Tchau, tchau. Quando eu olho para uma matriz de decisão, ninguém quer estar aqui no cenário 3. Vai ter que enfrentar. Vai ter que enfrentar. Então agora a alíquota é uma base de 15%. A ideia é acabar com a história do Grossap. Se eu vou reduzir o seu direito creditório, o que talvez tenha uma maior relevância assim, econômica e chama mais a atenção da gente